Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar todos meus irmãos que são inscritos aqui do canal Campo Evangelista M e a todos aqueles que vão visualizar e ouvir, amém, essa experiência, amém, que eu tive com o Senhor, amém, que ela venha servir de despertamento para nossas vidas, amém, para a vida de todos aqueles que irão ouvir, amém, essa experiência, amém, que o Senhor permitiu, aleluia, que eu vivenciasse, amém. Antes, aleluia, eu quero pedir para meus irmãos que vão visualizar, que vão ouvir, que você deixe seu like, que você se inscreva em nosso canal para nos ajudar nesta plataforma de evangelização, que você deixe um comentário para nós, amém, e que você compartilhe, amém, ative o sininho da notificação para que você possa receber conteúdos da palavra do Senhor edificante para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, amém. Glória a Deus. Antes de iniciar, amém, antes de relatar e falar aqui, amém, a experiência que eu tive, amém, glória a Deus, eu vou ler um versículo, amém, glória a Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, que diz desta forma, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficais firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, glória a Deus. Nesse momento, aleluia, eu gostaria de relatar aqui, amém, uma experiência, amém, que eu tive no início do ano de 2021, lá no comecinho, amém, do início do ano de 2021, amém. Nessa época eu estava passando por uma luta espiritual muito grande, amém. Eu estava enfrentando, aleluia, Jesus, glória a Deus, uma luta, uma batalha muito grande, amém. E glória a Deus, eu lembro que nessa época, amém, assim, eu já não estava mais buscando como eu estava antes, amém. Eu tinha dado uma freada na oração, amém, glória a Deus. E nesse momento, aleluia, eu lembro que uma certa manhã de consagração, com círculo de oração, eu fui para a consagração lá na igreja, amém, que ficava próximo da minha casa. E nessa manhã que eu fui para a consagração, foi uma consagração normal. Nós fomos para a consagração, eu estava com as irmãs do círculo de oração, o pastor estava na igreja também. Quando eu saí da consagração, que eu vinha caminhando, na rua onde eu estava caminhando, nesse local tem uma caixa d'água e ela é como uma esquina. Bem na esquina tem uma caixa d'água e tem como se fosse um bueiro ali. Então, nesse momento que eu vinha passando do outro lado, e de longe eu avistei uma irmã. E ela estava conversando com um homem, com o Senhor. E nesse momento que ela estava conversando, ela me viu e ela me chamou. E ela falou assim: irmã, venha cá. Esse senhor, ele está pedindo oração. Eu estou conversando aqui com ele, irmã. Venha cá. E eu cheguei lá com ela. E eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei próximo desse homem, ele estava cheirando a álcool, né? E dava de ver claramente que aquele homem, ele tinha passado a noite em claro. Então, nesse momento, ela estava ali conversando com ele. Aleluia. Nesse momento ela estava conversando com ele, e então ele começou a conversar com ela, e ele olhou para mim e começou a relatar a vida dele. Ele falou que ele era um fugitivo do Rio de Janeiro, e falou que havia cometido uns crimes, assim, delitos, né, bem grave, e que eu não vou relatar aqui, amém? Vocês podem imaginar o que seja, amém? Então, ele começou a falar muita coisa, né? Falou que ele era fugitivo, tinha ido, não sei, para outros estados e tinha vindo parar aqui em Manaus,
né? Tinha acabado chegando aqui em Manaus. E nesse momento que ele estava falando isso, ele falou que também ele era um desviado, né? Que ele estava afastado da presença de Deus. Então, nesse momento que ele começou a falar isso, eu estava próxima dele, era na manhã de consagração, era numa quarta-feira. Então, eu comecei a conversar com ele e ele olhou para essa irmã. Ele não olhou mais para mim, ele olhou para a irmã e ele começou a conversar com ela e ele, assim, ele chorava e ele, como que implorava, assim, que ele falava que ele não queria mais viver aquela vida. E quando ele falou para mim que ele era afastado, eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E falei para ele que Jesus amava ele, que Jesus perdoaria ele se ele se arrependesse. Então ele falou para mim, olha, eu cometi esses delitos assim, dessa forma. Você acha que Deus me perdoa? Eu falei, sim, Deus ele te perdoa. Se você se arrepender, Jesus ele te perdoa. Então nesse momento eu falei para ele, olha, você quer ir lá na congregação? O pastor está lá. E ele falou para mim que ele não queria ir. Então, nesse momento que ele começou a olhar para a irmã e começou a falar, ele não olhou para mim, ele olhou para ela. Mas mesmo assim eu falava, ele ouvia. E nesse momento eu falei para ele assim, olha, você tem que se decidir. Você tem que se arrepender, você tem que se decidir logo, porque a trombeta ela vai soar. Então, quando eu falei a trombeta vai soar, esse homem ele parou de conversar com a irmã. Ele estava conversando com ela, olhando para ela, ele abaixou a cabeça, ele olhou no chão, olhou fixo no chão, e ele começou a falar com uma voz bem mansa para mim. Aí ele falou assim, pegou no meu braço e falou assim para mim, você não está bem na oração. E eu fiquei calada, ouvindo o que aquele homem estava falando para mim, mas não era o homem que estava direcionando a palavra para mim. Então eu fiquei esperando ele terminar de falar. Ele falou, continuou, falou. E sabe por que eu sei disso? Aí nesse momento ele olhou nos meus olhos, ele levantou a cabeça, ele olhou nos meus olhos e ele falou, porque eu sou legião e nós já estamos na terra e vamos matar muita gente. Eu não sei se pode citar isso aqui no YouTube, se o YouTube vai deixar o vídeo carregar, mas se deixar, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, e realmente naquela época, naquele tempo, eu não estava mais buscando como eu estava ontem devido à minha luta, devido a uma perseguição tão grande que eu estava suportando ali. Eu estava passando uma perseguição, um levante muito grande do adversário. E o inimigo, ele conhece as nossas vidas? Sim, ele conhece. Mas ele não sabe o nosso pensamento e muito menos o que se passa no nosso coração. Amém? Então, nesse momento, glória a Deus, quando ele falou isso para mim, eu fui para a minha casa, dobrei meu joelho. E ali o Senhor me lembrou também que Jesus ele foi tentado no deserto. Que ali Satanás foi, sabia que ele estava com fome e falou para ele transformar as pedras em pães. Olha, aquelas pedras, tu está com fome, transforma essas pedras em pães. No momento mais frágil, porque Jesus estava ali 40 dias, 40 noites jejuando. Amém? Jesus estava ali com o corpo debilitado, ele estava com sede, ele estava com fome. Então o inimigo ele sempre vai vir no momento da nossa fraqueza. Ele nunca vai vir quando você está cheio, quando você está ali no poder, quando tu está ali no campo de batalha. Ele vai esperar você recuar um pouco para ele contra-atacar. Amém? Então nesse momento eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor também para os meus irmãos. Glória a Deus. Que se encontra, aleluia, Jesus, no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que diz desta forma, 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então, essa passagem aqui, ela é fiel e verdadeira. Quando o Senhor, ele nos fala que temos que ser sóbrios, que temos que vigiar, que temos que orar, amém? Para que nós não venhamos cair na cilada do adversário, amém? E o tempo passou, acho que um ano e meio, eu me mudei, amém? De perto da congregação, para vir morar aqui no Núcleo 11, aqui na Cidade Nova. E eu lembro
que numa certa manhã eu fui orar ao Senhor. E já havia se passado, acho que um bom tempo, irmãos. Se passou um bom tempo depois disso. Amém? E eu fui orar ao Senhor. Olha, irmãos, nós nos julgamos insignificantes e achamos que o Senhor, Ele não ouve a nossa oração de 3, 4 minutos, de 1 minuto, de 1 segundo. Irmãos, nós somos tão miseráveis. Essa é a palavra certa. Nós somos tão assim, como é que se diz a palavra? Nos julgamos tanto, irmãos. Muitas vezes nós nos julgamos a nós mesmos. Achamos que estamos certos, quando na verdade nós estamos errados. E eu lembro que numa certa manhã eu fui levantar uma consagração em favor da obra, em favor do ministério, em favor da minha congregação, em favor dos meus irmãos, porque, irmãos, se você soubesse o mistério que há no poder da intercessão, irmãos, amém? A palavra do Senhor, ela nos fala, irmão, que quando Jó, ele estava intercedendo pelos amigos dele, que estavam ali durante toda ali aquela fase do sofrimento que ele se encontrava, lá no livro de Jó você vai encontrar, onde desde o começo, quando os amigos dele conversam com ele, só é julgamento, só é julgamento, só é julgamento, e Jó não se justifica. Jó, ele apenas fala, realmente ele sabe que ele não errou, que ele não pecou contra o Senhor, mesmo assim, ele fica firme. Amém? Ele não procura se defender. Mas lá no final, você vai ler e você vai encontrar que lá no final do livro de Jó, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor abençoou a Jó quando ele começou a interceder por aqueles que estavam do lado dele, que julgavam ele, achavam que ele tinha caído em pecado, que ele tinha falhado com o Senhor. Amém? Quando na verdade era o Senhor provando Jó, para mostrar que Jó era um homem leal, fiel, íntegro, reto, que se desviava do mal. Amém? Coisa que nos nossos dias está difícil encontrar. Amém? Nós nos esforçamos. Amém? Mas como Jó, irmãos, não encontramos ninguém como Jó. Aquela época lá, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala, irmão, que o Senhor provou a Jó. E a história dele está relatada na Bíblia, irmãos, para que servisse de exemplo para mim e para as futuras gerações. E eu lembro que eu fui orar ao Senhor, e enquanto eu orava, eu dobrei meu joelho e eu fui orar no quarto da frente, que é onde meus filhos dormem. Eu fui orar no quarto da frente e no momento que eu dobrei meu joelho, eu levantei consagração pela manhã, em favor da obra. E enquanto acho que eu tinha começado, acho que eu estava com uns 5, 8 minutos de oração. Tinha acabado de levantar a consagração. Aí meu esposo abriu a porta do quarto, me chamou 3 vezes. Eu estava orando. Ele me chamou para falar que não ia ter aula para o meu filho mais novo e que ele tinha recebido uma ligação, né, que era para ele ir lá buscar o meu filho, porque é distante daqui a escola onde meu filho estuda. Então, nesse momento, ali, eu não me aborreci, eu não fiquei chateada. Então, naquele momento ali que ele me chamou, automaticamente eu entreguei a consagração. Eram que uns 5 minutos, ou 6, 8, não era nem 10 minutos, irmãos. Então, nesse momento, eu entreguei a consagração e eu falei assim só comigo, o Senhor não recebeu. 5 minutos. Que é 5 minutos? Acabei de dobrar meu joelho, o Senhor não recebeu. Provavelmente Deus não vai receber. O Senhor nem deve ter ouvido a minha oração, nem deve ter aceito. Não deve nem ter chegado na presença de Deus. São poucos minutos. E nisso, o decorrer do dia passou normal e eu fui dormir. Então, quando eu fui dormir, irmãos, eu me via pela madrugada, irmãos, no ar. Eu me via no ar, como se estivesse no ar. Eu não via nada, eu não via prédio, eu não via árvore, eu não via nada, mas eu sabia que eu estava no ar. Eu via nuvens, mas nuvens densas. E eu lembro que era como se eu tirasse algo de uma parede, assim, como se fosse um rolo. Eu tirava algo ali. E nesse momento que eu tirava algo, eu ouvia aquela voz que falou dessa forma comigo: você mexeu onde não devia. Agora eu vou te matar. Então, quando eu ouvi a voz, nesse momento que eu ouvi a voz, eu vi um homem se aproximando. Então, quando ele falou isso, na hora eu me lembrei. E eu já sabia de quem era a voz.
Era a dita voz que havia falado comigo há meses atrás, lá na esquina daquela caixa d'água, naquela encruzilhada lá, próximo da minha congregação, ali perto daquele bueiro, naquela manhã de consagração. Então quando ele veio, que ele falou: você mexeu onde não devia, agora eu vou te matar. E ele vinha e ele pegava com as duas mãos e vinha para tentar me sufocar, pegar no meu pescoço para tentar me matar, me estrangular. Então nesse momento eu clamava o sangue de Jesus. Quando eu clamava o sangue de Jesus, ele desaparecia. E eu já me via em terra. E quando eu estava em terra, eu já via novamente, eu já via outra cena. Eu via novamente o adversário. E eu via ele em forma humana. E na mão dele tinha um facão. E ele riscava o facão no chão. E ele falava que me odiava. Ele falava: eu te odeio, eu vou te matar, porque eu te odeio, eu tenho ódio de ti. Então eu acordei. Quando eu acordei, eu falei para o meu esposo tinha levantado para ir trabalhar. Aí eu falei para ele assim: olha, eu tive uma batalha espiritual. O inimigo veio para tentar me matar no mundo espiritual. E eu já ouvi, irmãos, e eu já entendi que quando acontece no reino espiritual, geralmente, irmão, quando você tem uma batalha espiritual com o adversário, que ele vem no mundo espiritual para tentar te matar, para tentar te afrontar, irmão, para tentar te destruir, vem para o reino físico. E aí, irmãos, é nesse momento que nós temos que cair de joelho e orar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. Amém? Então, quando meu esposo foi no quarto da frente, foi lá comigo, que ele ia para o trabalho, foi se despedir, foi lá comigo falar que já ia para trabalhar. Eu falei para ele, eu falei assim: olha, o inimigo veio no mundo espiritual, veio para tentar me matar, mas eu não fiz nada. Eu achava que eu não tinha feito nada, irmãos. E nesse momento, eu lembro que depois do meio-dia, aí ele foi para o trabalho. Quando depois do meio-dia, começou a me dar uma febre tão grande. Eu tomei uma cartela de dipirona todinho. Eu ainda não estava entendendo o que era, mas depois do meio-dia para tarde, eu adoeci, eu fiquei muito doente. Eu passei quase um mês enferma na minha casa, irmãos, aqui. Eu fiquei praticamente quase um mês doente e eu achava que eu fosse morrer realmente. Depois eu entendi e eu me lembrei que havia sido a batalha espiritual, que era o levante do adversário contra a minha vida, contra a minha vida. Amém? Então, irmãos, que eu quero falar para vocês, amém? Que todas as vezes que o adversário ele se levantar contra a tua vida no mundo espiritual, dobra o teu joelho, porque vem para o reino físico. E eu fiquei muito doente, irmãos, amém? Eu fiquei muito doente, eu fiquei sem contato com muitas pessoas, com os irmãos da igreja. Eu adoeci, eu não recebi uma ligação, amém? Eu fiquei quase um mês sem congregar, amém? Eu não recebi uma ligação, mas isso não me feriu, isso não me abateu, porque o Senhor, Ele é o meu Deus, foi Ele que me curou. Eu tive que dobrar meu joelho com muita dificuldade, eu jurava que eu fosse morrer, irmãos. Eu não comi nada, eu emagreci, eu fiquei muito magra. Eu fui pro pó, eu fui orar ao Senhor e eu fui repreender. Depois de um mês, foi que eu recuperei a minha saúde e eu fui para a congregação. Quando me ligaram, irmãos, da congregação, alguém me ligou da igreja, eu já estava terminando de me recuperar. Então, irmãos, nesse momento, irmãos, o inimigo, ele nunca vai vir quando tu tá valente, quando tu tá forte. Ele vai tentar te pegar no momento mais frágil da tua vida espiritual, que é quando tu deixa de orar, tu deixa de buscar, tu deixa de jejuar, tu deixa de interceder. Amém? Então, em alguns minutos de oração, de consagração em favor da obra, que eu coloquei a igreja, coloquei as pessoas que estão afastadas do ministério, eu coloquei aquelas pessoas que vivem na sarjeta, os mendigos, amém, irmãos? Em um vídeo mais próximo, eu vou relatar uma experiência que o Senhor me deu, amém? Com as pessoas, amém? Que são necessitadas, amém? Então, irmãos queridos, o que eu falo aqui, irmãos, é fiel e verdadeiro. Eu não estou falando aqui porque eu quero ser melhor do que ninguém, porque eu tenho conhecimento grande. Em momento nenhum eu vou dizer que eu tenho conhecimento mais do que Deus. Jamais, irmãos. Toda honra e toda glória para o nosso Deus, porque foi Ele que morreu por nós.
Amém? Foi ele que pegou uma bofetada por mim. Foi ele que foi cuspido no rosto por mim. Ele apanhou por mim. Amém? E o Senhor, ele não divide a glória dele com o homem. É bíblico isso. Fala em Isaías, o Senhor diz que ele não dá a glória dele para o homem. Apesar de muitos falarem que o Senhor divide a glória dele com o homem, é mentira. Amém? Então toda honra e toda glória, tudo que é dito aqui neste canal de evangelização é fiel e verdadeiro. E eu assumo toda a responsabilidade, porque eu jamais colocaria aqui mentira ou heresia, eu estaria inventando qualquer coisa, pois o Senhor, ele é a minha testemunha. Amém? Então, irmãos, tudo que é dito aqui neste canal, tudo é fiel e verdadeiro. É o Senhor quem permite, é o Senhor quem nos mostra. Amém? Então não colocamos testemunho de terceiros aqui, porque não sabemos a veracidade. Amém? Então nós nos responsabilizamos pelo que nós colocamos. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, porque o Senhor, ele me mostrou e tem permitido, amém, que muita coisa viesse a acontecer na minha vida, porque ele me mostrou, porque ele permitiu. Amém? E o que eu quero falar para vocês, irmãos: orem, intercedam, busquem, se agarrem no Senhor, vivam a palavra, vivam a doutrina. Amém? Procurem andar em santidade, procurem andar em comunhão, em amor. Amém? Fiéis ao Senhor, porque o Senhor lhe diz na palavra dele que o Senhor, ele é fiel e justo. Amém? O Senhor, ele é fiel e justo com a sua igreja. Amém? Ele tem um propósito na nossa vida, e esse propósito, irmãos, irá se cumprir no grande dia, quando a igreja ela for arrancada da terra. Amém? Então, que essa experiência ela venha servir para você. Amém? Porque a palavra do Senhor ela nos fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que assim possamos resistir nos dias maus. Amém? Então o adversário ele nunca vem no momento quando estamos ali batalhando no campo de batalha. Ele vai vir no momento da nossa fragilidade. Amém? E isso serviu, irmão, de experiência para mim, serviu de alerta. Hoje, se você me falar se eu tenho medo, eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Amém? Porque o Senhor, ele já me permitiu ver o mundo espiritual. Amém? Ver como realmente é. Mais na frente eu falarei. Amém? O Senhor, ele quis me arrebatar e me mostrar muitas coisas ocultas. Amém? Mas eu não quis ficar, eu não quis ver. Amém? Quem é que quer ir lá no submundo e ver? Ninguém. Amém? Nós queremos ver coisas celestiais, coisas gloriosas. Amém? Então, irmãos, quando o inimigo vier no mundo espiritual, no teu sono, amém? No teu subconsciente para te afrontar, dobra o teu joelho, porque é batalha na certa. Amém? É levante na certa. E nessa época eu estava passando uma luta tão grande, irmão, tão grande. Amém? Que eu entendi que essa luta, irmãos, que o inimigo estava fazendo dessa forma, amém? Tinha feito um esquema, já tinha bolado, irmão, um esquema, preparado mesmo um esquema para me tirar da presença do Senhor, para me decepcionar e sair da presença do Senhor. Não sair para o mundo, mas pegar minha carta e sair do ministério onde eu congrego. Mas o próprio Deus veio e falou comigo que não era para mim sair. Amém? Essa é uma outra experiência que mais na frente eu poderei contar. Amém? Então, o Senhor, ele não permitiu, irmãos, amém, que eu viesse sair desse ministério. E eu estou nesse ministério, irmãos, sabe por quê? Porque o Senhor, ele me colocou. Amém? Desde lá, quando eu era criança, o Senhor lhe semeou a palavra. Hoje eu sei que foi o Senhor que cuidou de mim. Amém? E não fui eu que escolhi servir ao Senhor, mas o Senhor me escolheu para que eu servisse a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, eu estou nesse ministério, irmãos, e eu não vou sair. Amém? Eu não vou sair. Eu vou ficar e eu vou lutar pelo que ainda me resta. Amém? Porque eu creio, irmãos, que essa obra ela é do Senhor. Amém? É verdade que está tido muitos escândalos. Amém? Difamações, zombaria. Amém? Escárnio. Mas eu quero falar para vocês, o Senhor diz na palavra dele: aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é sujo, suje-se ainda, porque o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Então, o que eu quero deixar aqui, meus irmãos, para vocês: ora, igreja, ora, porque nós moramos no Brasil, nós vivemos num país que até há pouco tempo era um país onde você podia pregar, você podia falar do amor de Deus.
no ônibus, nas praças, onde você fosse, você poderia falar normalmente sem ninguém te agredir. Hoje, se você for falar, hoje, não sei em outros estados, mas aqui em Manaus, amém, tem alguns coletivos que não pode mais entrar no ônibus e pregar. Então, o que eu quero falar para os meus irmãos aqui, irmãos, amém, bora nos apegar, porque está estreitando e vai estreitar muito mais, amém, mas eu quero falar que a nossa salvação, a nossa esperança, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, subiu ao céu e Ele está voltando, amém, para tirar sua igreja da terra, porque a igreja, ela não passará pela grande tribulação, irmãos, amém, a igreja, ela não passará pela grande tribulação, amém, isso que eu quero falar para você, se apega com Cristo, porque nós não iremos padecer com os ímpios, irmão, com aqueles que vão ficar. Nós não somos melhores do que aqueles que vão ficar, mas a salvação, ela é individual. Então vamos buscar para nós, amém? Porque nós temos uma alma e nós iremos prestar conta com o Senhor de tudo aquilo que fizemos na terra. Tudo, irmãos, porque há o livro das obras, amém? O Senhor trará juízo sobre a terra, amém? Então no livro das obras vai estar toda a nossa vida, amém? Então, para que eu e você, para que nós possamos estar com o Senhor sempre e sempre, de eternidade em eternidade, que possamos viver e praticar a palavra, amém? Que possamos guardar ela no nosso coração, no nosso entendimento, e que ela venha abrir mais e mais a nossa visão espiritual, para que possamos entender os mistérios do Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade que é para a nossa vida, amém? Que Deus, Ele venha te abençoar poderosamente, amém? Que Deus, Ele venha te guardar, que o Senhor venha guardar a tua vida, a tua família, amém? Onde você estiver, amém? E que Deus, Ele venha te proteger, amém? Receba essa palavra no teu coração, amém? E não desanima nunca. Então, sempre que você passar por luta, por batalha espiritual, amém? Quando o inimigo se levantar contra a tua vida para tentar te tirar da presença de Deus, para tentar te diminuir, tentar colocar na tua mente, amém? Que você não é nada, amém? Te lembra que o Senhor morreu por ti e que tu foi comprado, não por preço de ouro, nem de prata, nem por dinheiro. Tu foi comprado por sangue puro, amém? Esse sangue que tem poder, amém? Para nos remir, para nos salvar, amém? De toda a calamidade que está vindo sobre a terra, amém? Que Deus, Ele venha te abençoar poderosamente. E se você é afastado, você está ouvindo esse testemunho, esse despertamento, essa experiência, volte para o Senhor, amém? Antes que Ele volte para você, amém? Tome uma decisão, amém? Porque a trombeta, ela vai soar, amém? Então temos que estar preparado, amém? Nós não temos que nos preparar, nós já temos que estar preparado. O cristão, ele tem que estar preparado, porque hora e momento a trombeta soará, amém? Então não é para a gente se preparar, nós temos que estar preparado sempre com o nosso pensamento no alvo, que é Jesus, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, amém?